Zona Norte do Rio de Janeiro. Bairro Usina da Tijuca, Rua Conde de Bonfim, número 1331. Para milhares de brasileiros, esse endereço sempre vai lembrar o império Herbert Richards, que dominou mais de 80% do mercado de dublagem do Brasil por várias décadas. Naquela época, poucos trabalhos eram feitos em outros estúdios do Rio e de São Paulo. O empresário e produtor de cinema Herbert Richards, parceiro de Walt Disney, conseguiu se tornar uma referência nacional, e a empresa que levava o seu nome chegou a ser a mais importante do cinema brasileiro por quase meio século. Veja um trecho de uma matéria gravada há quase 30 anos, mostrando os bastidores da Herbert Richards nos tempos de ouro de suas atividades. O templo de Amon-Ra, o deus do sol e criador, está alinhado de tal forma que seus pontos axiais... Essa profissão é uma profissão, ela é um bocado árdua, mas ela também traz um bocado de alegria. Para vocês que estão começando, boa sorte. Nos anos 70, a Herbert Richards chegou a ter mais artistas do que a Rede Globo e se tornou o principal estúdio de dublagem da América Latina, produzindo e distribuindo filmes com versões em português. Se me tornar um delator. Dizer-lhe os nomes de criminosos não seria uma delação. Criminosos? Eles não são criminosos, são patriotas. Sim, como patriotas! você. Numa distribuição Warner Brothers Television, Batman, versão brasileira, Herbert Richards. A Diana anda muito cabreira. Ela supera. Mas e você, como é que anda? No final de 2009, morre o pai da dublagem aos 86 anos de idade. Começava o declínio do seu império. As portas da Herbert Richards se fecharam para sempre. Em 2012, a empresa foi arrematada em leilão e no mesmo ano veio a trágica notícia, um incêndio. Por volta do meio-dia, as chamas começaram. Os bombeiros só conseguiram controlar o fogo 2 horas depois. Foi o segundo grande incêndio desta empresa. Agora, em setembro de 2015, resolvi voltar à mesma porta que um dia fez o meu coração acelerar de alegria ao iniciar a minha carreira como dublador. Com as portas trancadas há 6 anos, não achei que conseguiria entrar no prédio abandonado. Fiz a gravação do lado de fora. Quantas vezes você me ouviu falar na televisão, no início dos filmes e das séries, versão brasileira, Herbert Richards. Trabalhei 24 anos aqui. Deixa eu contar uma historinha rápida. Eu cheguei neste endereço, Rua Conde de Bonfim, 1331, com um recorte de jornal, onde estava escrito: Herbert Richards oferece chance para quem tem boa voz e leitura em voz alta. Leitura fluente em voz alta. Comparecer à Rua Conde de Bonfim, 1331, para a seleção. Cheguei aqui antes das 8 horas, com o coração aos pulos. Parei diante desse portão e fiz assim: meu Deus, o que me espera aqui dentro? Com o coração aos pulos, pedi a Deus que me encaminhasse, que guiasse a minha voz, que abrisse para mim a porta dessa empresa para eu trabalhar. E eu entrei e bati. Quando essas portas se abriram, eu encontrei aqui dentro 330 pessoas. No meio dessas 330 pessoas, reconheci tantos rostos de mulheres e homens conhecidos de televisão, de cinema. E eu fiz assim: minha Nossa Senhora, quais são as minhas chances? Olha, eu voltei para casa. Olha, nós vamos ligar para você. O telefone, quando tocou, eu senti uma felicidade tão grande, um orgulho tão grande. Eu estava entre os selecionados. Compareci. Foram 33 ou 36 selecionados. Desses 30 e poucos selecionados, houve uma nova leva de testes e sobraram 16. Eu estava entre os 16. Dos 16 que começaram a estagiar, 14 desistiram. 14 desistiram. Sobramos eu e João Jaci. Aqui de dentro dessa empresa,
Foram 24 anos da minha vida onde eu fiz trabalhos, para mim, memoráveis, que eu amo e que eu estou deixando para os meus netos, para os meus filhos, para os meus parentes. Eu jamais vou esquecer que na dificuldade em que eu me encontrava quando eu vim fazer esse teste, desempregado, louco por estar desempregado, desesperado, e as portas da Herbert Richards foram abertas para mim. Graças a Deus. É uma bela parte da minha vida da qual eu sinto muito orgulho. Dos 8 estúdios aqui dentro, só restam ruínas. O que era Herbert Richards, um prédio, uma empresa ativa, dubladores entrando e saindo, uma grande equipe técnica, um departamento de contabilidade enorme, gente à beça. Hoje é o vazio, são ruínas. Quando eu já estava terminando as gravações, o portão foi aberto, para minha surpresa, e eu pude entrar. Ainda não sei se valeu a pena. A saudade se misturou com a tristeza ao ver escombros e ruínas do lugar onde passei mais de 20 anos da minha vida produzindo os melhores trabalhos de dublagem da minha carreira. Eu cheguei quando aquelas portas se abriram para mim. A vida estava me abrindo as portas e essa empresa também abrindo a porta. Eu estava num momento de grande aflição da minha vida. Eu tinha vindo aqui atrás de uma promessa de emprego e eu não tive a calma de pedir uma assinatura de um termo de compromisso. Cheguei aqui com minha mulher, um filho de meses, e a coisa não aconteceu e eu fiquei desempregado e de repente tendo que trabalhar. Bom, vocês conhecem, quem gosta de dublagem e acompanha a minha vida sabe que isso foi assim que aconteceu. A minha mulher lendo um jornal falou: olha, está aqui um anúncio na Herbert Richards, oferecendo oportunidade para quem tem boa voz, para quem tem boa articulação, fala direito, leitura em voz alta, boa leitura. E eu vim, recortei, na segunda-feira eu vim aqui muito cedo, porque eu queria ser dos primeiros. Quando esses portões se abriram, tinha 330 pessoas neste espaço aqui. Elas estavam espalhadas por aqui. Hoje o panorama é esse. É destruição. Aqui uma implodir. Aqui era a casa do ar-condicionado, como eram estúdios A, B, C, D, E, F, G, H. 8 estúdios. Então a máquina do ar-condicionado ficava aqui para suprir o ar-condicionado para todos os estúdios. Aqui, por exemplo, você está vendo o que sobrou de um estúdio. Este aqui é o estúdio G. Foi o que sobrou dele. Aqui era um estúdio onde a Globo gravou muitas cenas de novela aqui dentro desse estúdio. Eu entrava com a minha moto por aqui, estacionava nesse canto aqui, ó. Vinha para aqui, estacionava a moto aqui. E neste corredor eu tinha acesso aos estúdios. Esse corredor aqui, ó, lá no fundo à direita, onde ficam os estúdios. Aqui em cima ficava a administração. Toda essa parte aqui era escritório. Ali no final, mais estúdios que eram utilizados pela TV Globo. Gente, vocês não podem imaginar a minha frustração olhando isso aqui, onde eu passei 24 anos da minha vida.